Um saco tem 7 bolas. 4 são vermelhas, 2 são azuis e uma é amarela. Admite que vais retirar aleatoriamente 3 bolas do saco. Determina a probabilidade de sair uma bola de cada cor. Bom, este é um enunciado, começando aqui pela linha A, onde portanto, encaminham para uma experiência aleatória, que é retirar 3 bolas do saco, mas não estipulam qual a forma como vamos realizar essa experiência. Ou seja, eu posso considerar que vou colocar a mão dentro do saco e tirar simultaneamente 3 bolas, mas também posso considerar que vou colocar a mão no saco e tirar uma bola e, sem reposição, vou colocar a mão no saco uma segunda vez e tirar outra bola e, sem reposição, vou colocar a mão no saco e retirar outra bola. E, portanto, eu aqui sou livre de pensar a experiência como me apetecer, ok? Outra situação que devemos aqui ter em atenção é que nesta experiência não devemos olhar para o número de casos possíveis como sendo o número de cores. Nós temos aqui 3 cores no saco, não é? Mas eu não posso pensar que existem 3 casos possíveis nesta experiência. Existem 7. Existem 7 porque temos lá 7 bolas. Eu quando coloco a mão para tirar uma bola ou as 3 ao mesmo tempo, qualquer uma das bolas pode sair. Reparem que se olharmos para o espaço de resultados como sendo as cores, imaginem que o espaço de resultados era então vermelho, amarelo e azul. Não é um espaço conveniente para trabalhar probabilidades. Porquê? Porque estes acontecimentos que estão aqui, vermelho, amarelo e azul, não são equiprováveis. Reparem, há 4 bolas vermelhas. Se há 4 bolas vermelhas, a probabilidade de ser vermelho não é igual à probabilidade, e há só 2 azuis e uma amarela, portanto a probabilidade de ser vermelho não é igual à probabilidade de ser amarelo e de ser azul. E portanto eu não podia aplicar num espaço de resultados deste a lei de Laplace, porque a lei de Laplace só se pode aplicar se os acontecimentos elementares são equiprováveis. Ou seja, o espaço de resultados associado a esta experiência que eu tenho de imaginar é um espaço de resultados constituído por 7 elementos, que são as bolas. Eu posso imaginar que elas estão numeradas, por exemplo, posso imaginar que é a vermelha 1, a vermelha 2, a vermelha 3, a azul 1, a azul 2... e a amarela, ok? E estou a ver então um espaço de resultados deste, embora elas não tenham números, não interessa, nem preciso descrever o espaço de resultados, não me estão a pedir isso, mas o que é certo é que eu tenho 7 casos possíveis, porque só assim é que posso falar na lei de Laplace, ok? Porque assim são equiprováveis, a saída de qualquer uma destas bolas, destas 7, tem a mesma possibilidade de sair. Bom, então, dito isto, vou começar a resolver o problema e vou resolver por 2 processos distintos, esta é a linha A, ok? Precisamente para dar uma ideia das 2 extrações que eu considerei no início. Posso considerar que vou colocar a mão no saco e tirar as 3 ao mesmo tempo, em simultâneo, então considero o seguinte: a probabilidade do acontecimento A, e vou definir o acontecimento A como sendo sair uma bola de cada cor, este será o meu acontecimento A, ok? Eu vou resolver então de 2 formas distintas. Então, pensando primeiro na extração simultânea de 3 bolas, eu vou colocar a mão e retirar 3 bolas. Bom, então eu preciso, para os casos possíveis, vamos pensar aqui no número de casos possíveis, será uma combinação de 7 elementos 3 a 3, porque eu quero contar quantos grupos é que eu consigo fazer de 3 elementos com estes 7. Ou seja, com estes 7 elementos, quantos grupos de 3 é que eu consigo fazer, que é o tal grupo 3 que me vai sair na mão. Então, esta combinação dará todos esses casos possíveis, ok? Todos os grupos de 3 que conseguimos fazer com 7 elementos. E aqui estão, então, todos os casos possíveis. Neste momento já defini uma forma de pensar este problema, então, nos casos favoráveis, tenho de pensar da mesma forma, ok? Então, vou fazer o seguinte: qual é a restrição portanto, para este acontecimento se verificar, sair uma bola de cada cor? Tem de sair uma vermelha, tem de sair uma azul e tem de sair uma amarela. Então, é muito simples. Das 4 vermelhas, quero uma, e das 2 azuis, quero uma, e de uma amarela, quero uma, ok? E está resolvido. Reparem que eu, ao fazer então com combinações, considerando que não interessa a ordem, não estou a trocar a saída das bolas. Aliás, eu vou tirar em simultâneo, não interessa a ordem de saída, elas saíram todas ao mesmo tempo, ok? Então, 4, 1 a 1 dá 4, 2, 1 a 1 dá 2, 1 a 1 dá 1, 4 vezes 2, 8, ficamos com 8 sobre 35, ok? Bom, agora vou resolver o problema por outro processo, porque é interessante, e reparem que o processo que vou fazer agora
é muito mais interessante para resolver depois a linha B, ok? Eu sei que neste momento irão achar este segundo processo mais complicado para fazer à linha A, mas convém percebê-lo porque se tentarem resolver a linha B pensando em combinações como eu aqui fiz, vão se meter em trabalhos, ok? Eu não estou a dizer que não dá, mas vão meter-se em trabalhos. Portanto, percebam como é que eu vou fazer aqui este processo, pensando agora que vou retirar uma bola de cada vez, sem reposição. Então, penso assim nos casos possíveis. Eu vou colocar a mão no saco e retirar uma bola. Quantas possibilidades tenho para essa bola que me pode sair? 7. E depois vou tirar a segunda, já só tenho 6. E depois a terceira. Estou a multiplicar, porque reparem, eu quero tirar uma bola e depois outra e depois outra. Então, princípio fundamental da contagem, tenho 7 possibilidades para a primeira bola, 6 para a segunda, 5 para a terceira. É claro que podem ver isto como um arranjo de 7, 3 a 3, se quiserem, ok? Sem repetição. Eu prefiro contar assim pelo princípio fundamental da contagem, dá-me mais jeito. Vou tirar a primeira, tenho 7 possibilidades, para a segunda 6 e para a terceira 5. Mas isto não deixa de ser um arranjo, ok? Ou seja, estamos a considerar aqui que interessa a ordem. Eu vou apagar só para não ficar aqui muita confusão. Mas já estamos a estipular aqui uma situação. Interessa a ordem. Da forma que eu estou agora aqui a contar, interessa a ordem. Eu estou a considerar que a ordem da saída das bolas é relevante para este exercício, porque eu estou a trocá-las todas aqui nos casos possíveis. Então vou ter que fazer o mesmo nos favoráveis, ok? Bom, vamos à restrição. Casos favoráveis, sair uma bola de cada cor. Então eu posso começar a pensar no seguinte. Bom, vou pensar numa situação que me é favorável a este acontecimento. Então pode sair a primeira vermelha, a segunda azul e a terceira amarela. Ok, esta é uma situação favorável. Então eu vou pensar assim, quantas possibilidades tenho para a primeira ser vermelha? 4. Eu vou colocar a mão, para a primeira ser vermelha, há 4 possibilidades. E para a segunda ser azul, 2 possibilidades. E para a terceira ser amarela, 1 possibilidade. Bom, no entanto, reparem, eu estou neste exercício a considerar, nesta resolução, a considerar que interessa a ordem. Eu fiz isso nos possíveis. Ao colocar aqui este 7, eu estou a colocar qualquer uma das bolas. Então eu estou a dizer que estas situações que vou agora aqui escrever são diferentes. Por exemplo, sair vermelho, azul e amarelo é diferente de sair vermelho, amarelo e azul. É uma situação diferente, porque eu considerei isso também nos possíveis. Então eu vou ter que contar isso tudo aqui nos favoráveis também. Então, o que tenho de fazer, muito simplesmente, é um 3 fatorial. 3 fatorial porquê? Para trocar estas 3 posições entre si. Lá está. Para ser favorável ao que eu quero, ao acontecimento A, tem de sair uma vermelha, uma azul e uma amarela. Mas a ordem podem trocar entre si. Então como é que eu troco 3 coisas entre si? 3 fatorial. Este 3 fatorial dá 6. E portanto o que eu vou escrever agora não precisam de o fazer. É só para vos mostrar que realmente há aqui 6 situações de saírem estas 3. Reparem, vermelho, azul, amarelo, vermelho, amarelo, azul, azul, vermelho, amarelo, azul, amarelo, vermelho, ou amarelo, azul, vermelho, ou amarelo, vermelho, azul. Há estas 6, que é este 3 fatorial, ok? Bom, agora vou simplificar então só aqui as contas. Então, 3 fatorial dá 6, ok? Então ficamos com 4 vezes 2, 8, sobre 7 vezes 5, 35. Porquê? Porque aquele 6 vai cortar com o 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então este 3 fatorial com este 6 simplifica. 4 vezes 2, 8. 7 vezes 5, 35. Ok? Bom, vamos agora à linha B. Admite agora que vais arrumar as 7 bolas em 2 prateleiras, como exemplificado na figura abaixo. 4 na prateleira de baixo e 3 na prateleira de cima. Ou seja, o objetivo agora é retirar dali as bolas e colocar na prateleira. Bom, determina a probabilidade de a bola amarela ficar na prateleira de baixo, as 4 bolas vermelhas ficarem na prateleira de baixo, as 2 bolas azuis ficarem nos extremos da mesma prateleira. Bom, eu vou resolver cada uma destas alíneas, mas vou fazer uma coisa primeiro. Vou contar já os casos possíveis, porque os casos possíveis, estão-me aqui a pedir 3 probabilidades, não é? Na B1, B2, B3. Os casos possíveis são iguais, o número de casos possíveis é igual para as 3 alíneas. Então eu vou já contar os casos possíveis. Então, neste exercício, o que devem considerar é que é relevante a troca das bolas.
Por exemplo, mesmo trocando as vermelhas entre si, devem considerar que é uma situação diferente, porque vos facilita a visualização do problema. E neste caso estão-me a pedir probabilidades, não me estão a pedir de quantas formas eu consigo arrumar aqui as cores. Não, isso eu tinha de considerar que trocar uma vermelha com uma vermelha dava o mesmo, dava a mesma arrumação. Mas o que é aconselhável fazerem neste exercício para facilitarem a sua resolução é o seguinte: vou dar aqui lugares, não às bolas, ok? Vou dar números aos lugares. Portanto, em cima temos que ter 3 lugares. Eu comecei por cima, podia ter começado por baixo, é igual. Há aqui a posição 1, a posição 2, a posição 3, 4, 5, 6 e 7. Então agora reparem, a experiência é a seguinte: eu vou tirar bolas do saco e arrumar aqui. Eu vou começar aqui pelo primeiro lugar. Quantas possibilidades é que eu tenho para o primeiro lugar? Tenho 7 possibilidades. Eu vou colocar a mão dentro do saco. Isto está vazio, ok? As prateleiras estão supostamente vazias. Eu vou colocar a mão dentro do saco. Estão lá as 7 bolas. Para a primeira posição tenho 7 possibilidades. E para a segunda tenho 6 possibilidades. E para a terceira tenho 5 possibilidades. E para a quarta tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Repara, isto é 7 fatorial, ok? 7 fatorial então troca 7 coisas entre si. É o que eu estou a fazer aqui para estes casos possíveis, ok? Estou a considerar que os casos possíveis é a troca das 7 bolas entre si nestas condições, 3 em cima e 4 em baixo. Bom, agora vamos resolver então as probabilidades, calculando os casos favoráveis para cada uma delas. Vou fazer esta a verde, ok? E vou considerar então aqui o acontecimento: a bola amarela ficar na prateleira de baixo será o acontecimento B, ok? Então, vou fazer aqui em cima, a probabilidade de B será igual a... Então, o número de casos possíveis, 7 fatorial, e eu já estou a assumir aqui uma forma de pensar o problema, estou a trocar as 7 bolas entre si, ok? Número de casos favoráveis, a bola amarela ficar na prateleira de baixo. Bom, eu agora vou pensar nesta restrição. Eu quero os casos favoráveis à bola amarela ficar aqui na prateleira de baixo. Então, para a bola amarela ficar na prateleira de baixo, quantas possibilidades eu tenho? Ela pode ficar aqui na posição 4, na posição 5, na posição 6 ou na posição 7. Há 4 formas da bola amarela ficar na prateleira de baixo. E depois o que é que eu tenho de fazer às restantes? Portanto, este 4 são as 4 posições onde a bola amarela pode ficar. Ela pode ficar aqui no 6, como está aqui no desenho, pode ficar na posição 7, 5 ou 4. E agora tenho de fazer 6 fatorial. O que é que faz este 6 fatorial? Troca as outras restantes bolas todas entre si. Eu não tenho mais restrições neste acontecimento, é só a bola amarela tem que ficar em baixo. Ok, então há 4 formas disso acontecer. E depois tenho de trocar as outras bolas todas entre si, porque eu nos possíveis também estou a fazer a troca das bolas todas, ok? Bom, e agora vamos simplificar. Vou desenvolver o fatorial do denominador até encontrar o 6 fatorial. Para simplificar aqui a fração, então fica 7 vezes 6 fatorial. 6 fatorial corta com o 6 fatorial e dá, então, 4 sobre 7. Ok, está resolvida. Vamos à linha B2. Então, linha B2, vou fazer aqui agora a outra cor, vou fazer a vermelho. A B2, ok? Então a B2 diz o seguinte: as 4 bolas vermelhas ficarem na prateleira de baixo. Agora vou definir aqui este acontecimento C. Então a probabilidade de C será igual a, lá está, 7 fatorial, são os casos possíveis. Casos favoráveis, as 4 bolas vermelhas ficarem na prateleira de baixo. Bem, agora vamos pensar no seguinte: vamos imaginar, vou até aqui fazer um rascunho aqui das prateleiras. O que é que tem de acontecer para ser favorável a este acontecimento? As 4 vermelhas têm de estar em baixo. Ok, vamos até aqui representar que fica mais fácil de ver. As 4 vermelhas estão aqui em baixo, só há uma maneira disso acontecer, que é ter as 4 vermelhas cá em baixo. E depois em cima têm de estar, eu vou pôr aqui uma posição qualquer, mas elas podem trocar entre si, não é? Pode estar aqui azul, ali azul e amarelo lá no meio, por exemplo. Isto é apenas para ajudar a pensar, não é? Podemos ter esta situação. Então o que é que eu tenho de fazer? As 4 vermelhas têm de estar em baixo, mas tenho de trocar entre elas. Porque lá está, eu nos casos possíveis também estou a trocar as bolas todas entre si. Então vou fazer aqui um 4 fatorial para trocar as 4 bolas vermelhas entre si. Vezes 3 fatorial para trocar as 3 bolas lá de cima entre si. E pronto, está concluído.
Vou então desenvolver o 7 fatorial até encontrar o 4 fatorial, para simplificar. O 3 fatorial dá 6, ok? Fica 3 vezes 2, portanto fica aqui 4 fatorial vezes 6. Vou desenvolver o 7 fatorial, fica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. O 4 fatorial simplifica com o 4 fatorial. O 6 simplifica com o 6. Reparem, isto é como se estivesse ainda aqui vezes 1, não é? Vezes 1 aqui. E ficamos com 1 sobre 7 vezes 5, 35. Ok? Bom, e agora vamos então a B3. Vou fazer aqui a azul. As duas bolas azuis ficarem nos extremos da mesma prateleira. Ok, vamos fazer então aqui a probabilidade, vamos chamar aqui D, ok? A probabilidade de D será igual a, ora, número de casos possíveis, 7 fatorial. Bom, e agora vamos pensar então aqui na restrição desta, portanto, deste acontecimento. As duas bolas azuis têm que ficar nos extremos da mesma prateleira. Bom, até vou aproveitar aqui este desenho e fazer aqui a outra situação que pode ocorrer. Esta até já tem aqui as duas bolas azuis nos extremos da prateleira de cima. Mas também pode acontecer outra coisa. Podem estar as duas bolas azuis nos extremos da prateleira de baixo, ok? E depois, claro, temos de ter 4 vermelhas, vamos supor que estão aqui mais 2 vermelhas, isto agora tanto faz, e teremos aqui mais 2 e uma amarela também lá em cima. A amarela então tem que estar lá em cima, não é? Mas o que interessa é nós estarmos aqui a preencher as restrições, ou obrigar que se verifiquem as restrições deste exercício. Portanto, para as duas bolas azuis ficarem nos extremos da mesma prateleira, pode acontecer uma situação destas, ou, e lá está um mais, no ou uma situação destas. Então vamos pensar, agora temos de fazer a troca, não é? As azuis têm que estar aqui nos extremos, vamos começar por esta aqui de baixo. Os azuis têm que estar nos extremos, mas podem trocar uma com a outra, não é? Posso fazer 2 fatorial. 2 fatorial ou 2 só? 2 fatorial dá 2, não é? Posso até colocar 2 fatorial para trocar esta azul com esta. E depois faço 5 fatorial, que é para quê? Para trocar as outras restantes todas entre si. A amarela também pode estar cá em baixo. E as vermelhas também têm que trocar entre si, ok? Então faço 5 fatorial. Bom, e agora eu tinha de fazer aqui uma coisa. Tinha de fazer um ou, porque a situação pode ser esta. As azuis podem estar em cima. Então repetia o processo. 2 fatorial para trocar as azuis, estando agora em cima, vezes 5 fatorial para trocar as outras bolas todas entre si. Bom, mas reparem, eu estou aqui a fazer, digamos, x mais x dá 2x, não é? Em vez de fazer 2 fatorial vezes 5 fatorial mais 2 fatorial vezes 5 fatorial, posso fazer o seguinte, 2 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2. Ok? E ao fazer vezes 2 já estou a considerar essas duas situações, ok? Portanto, aqui vezes 2. Bom, agora vou desenvolver o 7 fatorial até encontrar o 5 fatorial. E posso já fazer esta conta. 2 fatorial dá 2, vezes este 2 dá 4. 4 vezes 5 fatorial. E aqui no denominador fica 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. O que acontece agora? O 5 fatorial simplifica com o 5 fatorial. Dá 4 sobre 7 vezes 6. Bom, e agora o que é que podemos simplificar ainda? O 4 com o 6. É como se dividíssemos por 2 no numerador e denominador. 4 a dividir por 2 dá 2. 6 a dividir por 2 dá 3. E 7 vezes 3 dá 21. Ok? Portanto, espero que não tenha sido confusa esta conta. Ou então faziam 7 vezes 6, 42. 4 sobre 42. E depois dividiam por 2 no numerador e denominador. E dá 2 sobre 21.